Boa noite, meus amigos. Estamos de volta no espaço Entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF. É um grande prazer que eu tenho de toda sexta-feira, às 19h30, apresentar, conversar com um escritor, com um autor nacional. A Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF, é uma liga sem fins lucrativos que se destina à divulgação e à participação dos seus autores em feiras, ligas, bienais. Estamos aqui para levar a literatura aonde quer que ela possa chegar. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui a Marisélia Souza. A Marisélia é uma contadora de histórias infantis excelente e ela é um membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Também é membro da Leia JF. Então, vamos aguardar a Marisélia entrar. Chegou a Marisélia. Boa noite, Marisélia. Boa noite, Arthur. Que prazer te ver aqui. Hoje está me ouvindo bem? Muito bem, está excelente. Que bom. Está muito bom. Como é que está o calor por aí? Muito quente. Amenizou um pouquinho com a chuva, não? Um pouquinho, né? Mas eu estou com muito calor, porque eu estou aqui esperando. Eu acho que choveu pouco ainda para amenizar o pouquinho, né? Porque choveu um pouquinho, eu acho que só esquentou um pouquinho mais. Mas estávamos precisando dessa chuva aí. Tomara que continue chovendo. Com certeza. Tá tudo bem? Arthur, é um prazer estar aqui com você, viu? Nós já estamos hoje na 22ª entrevista. E é um negócio muito legal, porque a gente tem batido um papo muito bom nas sextas-feiras, né? Temos. E hoje é um prazer receber você. Hã? Isso. Tenho seguido todos e adorado todos, viu? Muito bom, né? A gente fica conhecendo estratégias de literatura, estratégias de venda, né? Uma coisa muito interessante isso. Já vimos aqui pessoas que estão trabalhando só com literatura e fazendo uma coisa bem diversificada, né? Conversamos com pessoas do Brasil inteiro. Isso. Cada um melhor do que o outro. E a gente sempre aprendendo, né? Então, hoje nós temos muito que ensinar para os outros também, né? Vamos aprender juntos. Com certeza. Então, Marisélia, boa noite. Bom te receber aqui no meu claustro, né? Tem um monte de gente já aqui, né? A Fernanda Vizian já entrou, a Marisa, a Denise, Wanda, um monte de gente aqui para te ver. E eu queria que você contasse para quem não te conhece, quem é a Marisélia, né? Bom, Arthur, eu sou a Marisélia, que hoje estou com 51 anos, mas me sinto uma criança. Porque dentro de mim eu trago uma criança. A criança que adora ler, rir, se divertir, contar histórias, está no meio de vocês, que tanto ensina a gente com as poesias. Então, eu sou essa pessoa assim, apaixonada pela literatura infantil e a literatura em geral. Muito bom. Sou né? mãe, tenho uma filha, Aqui também, a ó, Lara. Alice. Oi, Alice. Oi, gente. Que bom que vocês Simões estão aí com a Ribeiro. gente. Pois é. Isso. Desde Agora, quando você se Arthur, interessa por literatura? falhou um pouquinho. Desde quando você se interessa por literatura? Desde Principalmente quando? a literatura infantil. Pois é. Eu me lembro a primeira história que eu participei dela, Os Três Desejos. Eu tinha 7 anos e eu estudava numa escola municipal, que era Demar Rezende de Andrade, fica lá em São Pedro. E a professora me escolheu, junto com os amiguinhos, para
representar a história dos Três Desejos. E ela me colocou como a mulher que a salsicha vai parar no nariz dela. Ela fez uma salsicha de papel, colocou embaixo da mesa com durex, e nessa hora eu abaixava, colocava aquela salsicha no nariz, representando a mulher disso. Eu tinha só 7 anos. Muito legal. Você acha que antigamente existia, antigamente o quê? Na sua época de escola, na minha época de escola, a gente tinha um incentivo maior para ler e para participar dessas ações do que hoje em dia? Olha, eu acho que hoje nós temos mais. Na minha época, alguns professores se envolviam com essa atividade, mas eram poucos, pelo que eu me lembro. E hoje eu vejo mais todos os professores procurando contação de história, procurando literatura infantil, procurando os autores para levar na escola, para começar com as crianças, para apresentar o livro, para fazer projetos literários com os livros. Tem cada projeto lindíssimo. Então, eu acho que hoje tem mais. Só que eu tive a oportunidade de ter alguns professores que me incentivaram, né? Então, mas eu vejo que hoje tem mais. Eu tive também, sabe? Eu tive alguns professores que foram bem incentivadores disso. Eu tive excelentes professores de português, por exemplo, em todo o período que eu estudei, né? No básico, no segundo, no médio. Eu sabia, eu sei para definir isso na minha cabeça, sabe? Para mim era primeiro, segundo grau, né? Ensino médio. E a gente tem visto as participações nossas nas escolas, né? Sim, né? Isso é muito legal, né? E tô gostando de ver os jovens com slam, né? Tá muito bom isso. Cada dia aparecendo mais jovens aí, poetas. Tá muito legal. Eu acho que é importante, né, a gente levar esse lado para as pessoas se inteirarem, né? Aquilo que a gente vive falando na Liga, né? Quem lê muito aprende até conversar melhor, né? Com certeza. E outra coisa, Arthur, na nossa época, o autor estava muito distante da gente, né? Era como se fosse assim, intocáveis. Então, hoje, quando a gente senta, conversa com a criança, conta história, brinca, hoje em dia, muita live, né? Devido ao tempo que nós estamos vivendo. Então, hoje, a gente está mais próximo da criança, dos leitores no geral, né? Que não tinha isso. Eu acho que hoje, inclusive, nós temos muito mais feiras, né, mesmo nas escolas, ou feiras nas cidades, que fazem essa aproximação, né? Eu me lembro da primeira autora que eu encontrei, eu já era adulta, já era professora, a Mary França, entendeu? Que é daqui de fora também. E assim, eu não tinha contato com autores. Aí, enquanto professora, eu fui fazer um curso, fiquei sabendo de um curso com ela, eu fui para o curso dela, né? Fazer a contação de história, aprender sobre o livro dela. E aí, aquilo para mim era assim, era mágico. Aí eu fico olhando, quando as crianças olham para a gente, eu lembro do que eu senti. Eu imagino, a criança também sente, né? Como é gostoso ter alguém que escreve ali perto de você, alguém que conta a história. Isso é legal numa passagem do livro Olhai os Lírios do Campo, não, Música ao Longe, do Érico Veríssimo, que a Clarissa conhece um autor que ela adorava. E ela achava que o autor daquele livro que ela adorava era um galã de Hollywood. E a hora que ela conheceu o moço, ele era um rapaz mais velho, baixinho, careca, não era nada da ideia que ela tinha do autor. Mas ela amava tanto o livro, que ela, assim, enaltecia o autor, né? Hoje nós estamos mais perto, não dá tempo deles imaginarem muita coisa, né? Mas aqui, eu não sei você, quando a gente encontra, eu convivo muito com autores, inclusive, né, principalmente os da Leia. Mas nós fazemos muita feira literária, participamos de muitas coisas. E mesmo assim, quando eu encontro autores assim que a gente, né, que era muito distante da gente, na Fliminas, por exemplo, a gente encontra gente, eu também viro assim uma tiete. Né? Não, com certeza.
mesmo nessas feiras que a gente vai, a gente tem muito autor que a gente é fã de carteirinha, né? E é uma delícia, né, esse encontro, né? Eu me lembro que Muito bom. no Minas, eu fiquei por conta, a Margarete me pediu para ajudar com a Bia Bedran. Imagina, eu que sempre trabalhei na educação infantil com a Bia Bedran, né? Colocando as músicas, fui a alguns shows dela aqui fora. Eu fiquei junto, eu e ela só, eu fui para o quarto dela no hotel acompanhá-la, levar as coisas junto com ela, bati papo com ela, falei, gente, olha, que delícia que foi. Então, acho muito importante isso, né, esse contato nosso. É, muito legal. Mas então você participou dessa coisa com 7 anos de idade, com, né, da história lá infantil. E quando é que você começou a escrever a história infantil? Eu posso te falar de uma coisa até que antecedeu a isso. Quando eu era pequena, eu morava em roça, roça mesmo, que não tinha televisão, não tinha energia. E à noite, eu lembro que meu pai chegava, eu, filha única, até 16 anos, né? Meu pai chegava, depois de jantar, a gente sentava no assoalho da casa, aquelas tábuas assim, eu, ele, minha mãe, e ele fazia muitas rimas, brincando com os nomes dos vizinhos, fazia músicas, cantando, e eu morria de rir. Isso eu era bem pequena, 3, 4 anos, e eu lembro de situações assim. Então, acho que começou ali com as brincadeiras de rimas do meu pai, sabe? E depois eu fui crescendo nas escolas. Eu não tinha livros, porque eu sou de uma família bem humilde e não tinha o hábito de comprar livros, de ter livros. Eu tinha uma influência de uma tia que ela tinha, ela era professora, então eu via os livros dela, ela deixava pegar. Então, assim, era ali. Mas na minha casa mesmo eu não tinha. Mas eu adorava a biblioteca da escola. Nossa, na hora que. Era uma sala desse tamanho, né? Não era uma biblioteca nem sala de leitura igual hoje tem. Mas era uma salinha pequenininha e eu me lembro das histórias. Lembro de uma professora na terceira série contando histórias também, muito legal. E aí eu me tornei professora e, assim, a minha vida inteira, a literatura fez parte de todas as atividades que eu desenvolvia para as crianças. Podia ser matemática, podia ser em todas as ciências, podia ser o que fosse, a literatura estava presente. E um dia eu levei um editor, né, o Fernando da Franca Editora, eu levei para falar com as crianças, para falar como que fazia um livro mesmo. No final, depois que ele conversou, ele me perguntou, você não tem nenhum texto escrito aí? E eu lembrei que eu tinha mania de escrever histórias e colocar numa caixa de camisa. E eu falei com ele que eu tinha 3. Ele pegou os 3, falou que era para eu levar para ele os 3, né? Digitasse, na época tinha que, né? Aí levei para ele, ela até tá tipografada, né? Aí levei para ele e ele escolheu um dos textos e veio parar aqui, ó. Bolas, ora bolas. Ora bolas. Bolas, ora bolas. Isso. E eu não acreditei que ele, na hora que ele chegou lá na outra escola que eu trabalhava, no Santos Anjos, falou assim, aqui seu livro. Nossa, eu fiquei assim, encantada. Foi em 2008 isso. Encantada. Muito legal. Aí eu comecei nas escolas a apresentar meu livro. Participei do Inverno Cultural de São João del Rei com esse livro. Uma apresentação, Arthur, num auditório imenso, lotado de criança. Foi excelente. E no Festiler aqui em Juiz de Fora com esse livro. Aí que eu descobri que eu amava mais ainda, além de escrever, contar histórias, apresentar as histórias para as crianças. Muito bom. E faz isso muito bem. Né? Eu amo. Eu adoro te ouvir. Eu sei que eu faço de coração aberto, sabe? Então, por isso pode falar. Eu gosto muito de te ouvir contando histórias. Aliás, eu sou fã de história infantil, né? Eu sei. E não escrevo, não. Mas... história, viu? É igual na nossa live de quarta-feira. Pois é, amei a história. A Marisa deu um show com a sua história. Pois é. Eu falei da live, inclusive, porque é o seguinte, eu fiquei de anunciar nessa sua entrevista a ganhadora, né? Ah, sim, e isso. A ganhadora está entre nós.
que é a Vivian Campagnati, de Belo Horizonte. Ela está conosco aqui, né? Ela falou, inclusive, que foi assistir a live de história infantil porque ela te conhece, né? Olha. E ela está aqui, ela está muito feliz de ter ganhado. Então, Vivian, né? Como eu te falei mais cedo, espero que você goste muito das histórias infantis, porque esse povo da Leia é muito bom. Parabéns, Vivian. Continue seguindo a gente, ué. Isso mesmo. Não é? Mas voltando a você, Marisela, o primeiro livro, então, foi Bolas Ora Bolas. Bolas, ora bola. E o que se trata a história? Sem spoiler. Esse livro brinca com rimas. Então, e esse livro, Arthur, tem me dado assim, até hoje o encantamento de ver o meu sobrinho, que é pequenininho, com esse livro debaixo do braço, para lá e para cá. Toda hora pede um aqui da família para ler para ele. Você morre de Que legal. E esse livro é brincando, assim, ó. Bola amarela rola pela passarela. A bola lilás só rola para trás. A bola branca rola, rola e passa pela banca. A bola verde rolou, rolou e caiu na rede. Gol! E assim vai a brincadeira com a cor, Muito com a legal. bola, com os lugares. E assim, as crianças pequenas brincam demais com essa história. Mas eu tenho uma coisa interessante com essa história. No Fest Ler, eu estava agendada para contar essa história para criança pequenininha. Eu lá toda preparada, eu levo uma mesa com vários tipos de bola, de tamanho, de cores, para a gente entrar na brincadeira, para entrar na história, porque história tem que ser para criança pequena, é assim, é uma brincadeira, né? Para a gente chegar mesmo na história, a história deve ser uma brincadeira para encantar. Se a gente se encanta, criança também. E aí, Arthur, eu toda preparada lá, esperando as crianças pequenas, mas tinha uma tenda de palhaço na frente. As crianças da escola que iriam para mim entraram na tenda de palhaço. Quem vai tirar a criança pequena de tenda de palhaço? Para ouvir história. Ninguém, né, gente? Muito difícil. Chegaram para mim uns meninos maiores do que eu, 14 anos. Falei, meu Deus, como eu vou fazer? E aí, os meninos foram chegando, foram sentando assim, daquele jeito de adolescente, né? Só certo. Tinha menino brincando comigo, com as bolas, falando que eu trago curiosidade sobre as bolas também. E vou falando das pesquisas que eu já fiz. E eu fui envolvendo até os meninos de 14 anos, que eu tive, assim, a felicidade de ver que os meninos, no final, queriam mais histórias, sugeriram mais histórias. Então, assim, para você ver que quando a gente pensa que uma história é só para criancinha, se ela é bem mediada por alguém, serve de meses, assim, 6 meses, 7, 8, pequenininho na barriga, até 80 ou mais anos, não é mesmo? Não, mas a vantagem da história infantil é essa, né? Porque ela agrada as crianças e agrada os adultos. Pois né? é. E essa história de adulto não pode ser para criança. Então, é diferente. Mas, legal isso. Porque, por exemplo, a gente vê, quando vocês estão contando histórias infantis nas feiras, a grande plateia de adulto, adolescente, né? As criancinhas mesmo estão... atrás, né? O resto para aplaudir de verdade. Eu sou um que estou na primeira fila sempre. Assim mesmo. Olha, eu já fui em várias escolas, e aí, em dia de família, eu já peguei pais brincando até mais que crianças juntos com a história. Você precisa ver. Pois é. Muito gostoso. Muito bom mesmo. A Marisa está entendendo aí que ela costuma dizer que livro infantil é de 0 a 100 anos. Né? Ô, Marisa, eu já posso falar de verdade que até 116, porque eu tenho uma na família que tem 116 e que gosta das histórias. 116 é muito tempo, hein? Mas gosta também, ela lade. É muito bom. Mas depois da Bolas Ora Bolas? Veio o Galo José. O Galo José, claro. Espera aí que ele está aqui. Ô, Galo José, olha o Arthur lá, fala boa noite. Boa noite, Arthur, tudo bem? Boa noite, Galo José. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. É um prazer estar aqui.
Muito bom. Carlos José tem muitos amigos assistindo a gente, ó. Fala boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Esse aqui, a maioria que está aqui já conhece o Galo José, né? Mas quem não conhece o Galo José, esse aqui, ó, é o meu companheiro, diz a minha filha, que já virou irmão dela. O Paulo Berberi, que fez para mim esse fantoche, né? Baseado na história. Esse aqui, Galo José, um pouquinho só para você ouvir, tá? Ó, que eu fiz, eu ilustrei também, tudo com jornal. Porque eu queria fazer alguma coisa que as crianças, eu queria nas escolas contar a história. Então, que as crianças vissem que elas também poderiam fazer, né? E para mim foi muito grato esse trabalho, porque eu vi crianças querendo fazer a história dele também. E quando eu conto a história, eu vou mostrando fantoche, depois eu mostro as ilustrações, falo que eu usei jornal, que alguém ia jogar fora, né? Esse livro aqui foi o Nalfa, tá? De 2010, tá? Esse livro já esgotou. Um monte de gente me pede esse livro. Eu tenho assim, uns projetos para o futuro, mas nós sabemos a dificuldade, né? Que é para a gente editar mais livros, mas eu tenho uns projetos de mandar até para as editoras maiores. Este aqui. Logo depois veio o casamento do Galo José, que ele vai se casar com a Galinha Garnizé. No casamento do Galo José, eu também ilustrei, mas eu usei até papel de presente. Também com o mesmo intuito, de mostrar para as crianças que elas podem fazer. Tá vendo? Eu usei papel de presente e jornal. Tá? E aí depois, isso tudo, Arthur, porque quando eu comecei nas escolas a contar a história do Galo José, eu vi o interesse das crianças. Então eu vi, opa, que legal. E aí as histórias vão surgindo assim na minha cabeça, não sei como, tá? Eu tenho que deixar lápis e papelzinho para tudo quanto é lado aqui em casa, porque às vezes eu tô assim, vem a história, eu tenho que botar lá. Eu adoro escrever. Então, veio o casamento, justamente quando a criança falou, tia, continua a história. Aí eu fiz a história. E eu fui um dia contar essa história numa escola, e eles misturaram crianças de todas as idades. E quando eu estou contando história, se é na escola, se é criança pequenininha, eu vou falar mais na linguagem delas, colocar mais, né, objetos de acordo com elas, né, na cena. E esse dia misturou. Tinha um menino maior, ele me olhava, mas ele me olhava com uma cara que eu fiquei assim, meu Deus, ele não está gostando. No final, Arthur, ele falou assim comigo, esperou todas as crianças saírem, foi ficando por último, falou assim, tia, quando eu chegar em casa, eu vou escrever minha história e vou ilustrar, tá? Então, que bom. Aí eu falei assim, ó, atingimos o que a gente queria, né? Atingindo o Claro. desejo. Eu até coloquei em uma das histórias, eu escrevi atrás desse menino, entendeu? Na quarta capa eu coloquei isso, esse relato desse menino. Que ouvi uma criança falando para você que ela quer ler, escrever e desenhar a história, né? Isso é muito bom, não é? Com certeza. Né? Se você vai desenvolver nessa criança uma arte, né? Que é importante. A gente tem tanta pessoa que lê e não sabe o que está lendo, né? É assim. Pois é. O sequestro também foi uma grande brincadeira. E aí eles me perguntaram, tia, não vai ter filhotinho, não? E aí, não vai, já casou, já teve sequestro, já achou. Não vai ter filhotinho, não? Aí eu fui convidada com muitos nossos amigos aí para participar, né, dos mais belos contos, né? Sim. Mais belos contos infantis. E aqui eu coloquei o sonho da galinha garnizé, né? E ela desejava ser mãe. E ela conseguiu ser mãe. Teve dois filhotinhos, a Lalá e a Lelé. Vendo? A Lalá era filha de ovo. A Lelé não era filha de ovo dela. A Lelé era uma patinha. E ela criou com carinho. Muito bom. Muito bom. Essa antologia que você mostrou aí, né, nas belas histórias, ela foi um concurso nosso da Leia, né? E foi editada pela Paratexto. Então deve ter ainda, deve ter jeito de adquirir ainda, né?
Tem sim. Todos nós, os autores aqui, todos nós temos. E aí, ele é muito gostoso, porque tem histórias aqui, histórias assim, de todos os nossos membros aqui, temos muitas, variadas. Tem com cachorro, tem com criança, tem com bruxas, vários tipos. Muito legal, Pois vale a é, pena. dessa aí eu não participei não, né? Porque eu Mas na próxima você já tem infantil aí, viu? não sei. Eu tô Você. até pensando em, tô até pensando em outra história infantil. Quem sabe? Pois é. Mas o que você acha, já que eu vou, né, tentar mais uma, o que você acha fundamental para quem está nos ouvindo ao escrever uma história infantil? Primeira coisa, você deve conhecer a literatura infantil no Brasil. Você tem que procurar conhecer um pouco, entender, né? A literatura infantil no Brasil, o divisor de águas veio lá de Monteiro Lobato. E os livros infantis no Brasil, todos, antes eram todos importados, histórias, né? Do Grimm e outras mais. E com o Monteiro Lobato, a Menina do Nariz Arrebitado, começou a publicação de livros mesmo infantis aqui para as nossas crianças no Brasil. Então, outros autores também fizeram poesias e tudo, mas não era o livro destinado à criança ainda. E a gente tem que ter em mente que hoje no Brasil ainda é difícil vender livro, mas os livros de literatura infantil, na sua maioria, são vendidos para as escolas ainda. Nós gostaríamos muito que todas as famílias, hoje em dia já tem mudado muito isso, as famílias têm dado de presente às crianças, têm contado histórias, têm lido, está tendo um incentivo muito grande. Então, isso aí é muito importante. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho, não é simplesmente eu sentar, ver uma história e falar assim, vou escrever essa história para criança. Você tem que conhecer um pouquinho da faixa etária que você vai trabalhar, apesar de a gente falar que a história se ela agradar a criança de 0 até 100, né? Mas você Uhum. também tem que saber que você está escrevendo para a criança, né? A linguagem. Você tem que ter um preparo, não é simplesmente sentar e escrever e achar que já está bom. Procurar Com editor, certeza. procurar ilustrador, né? Ler para pessoas que entendam, né? Pedir ajuda às pessoas que na leia mesmo tem, né? Eu sempre estou perguntando alguma coisa, né? É assim, é por aí, tem um certo preparo. Porque também tem hora que você dependendo do que você vai escrever, ou a criança não se interessa, Uhum. ou ela não vai ter a história, não vai ter, né? O Então, Arthur. E hoje em dia, aumentou muito, temos muitos escritores infantis. E temos também linhas. Tem gente que escreve aquela história encomendada, só para falar dos dentes, só para falar do banho, entendeu? ah, Então, tem que ter também a ideia do que é a literatura infantil. A literatura infantil ela não veio para ensinar, não. Você vai contar a história infantil, você vai escrever, nela está embutido várias coisas, mas não é para você virar para a criança e falar assim: você entendeu que a Chapeuzinho Vermelho não podia ter teimado com a mãe, não podia ter. Não precisa disso. Você conta a história e a criança vai formular isso de acordo com a vivência dela, de acordo com o que ela já passou, com os medos dela. Sabe, a gente vê muito isso, pessoas que acabam de ler uma história ou escrevem história destinada com moral da história. Não precisa disso, sabe? De colocar moral de história. antigamente as histórias infantis eram mais assim, né? Se É, você fizer isso, você vai ter Bilac, isso, né? na época do Bilac, as histórias eram para instruir, né? É, Então, está lá, mas no passado. Aí, quando já começa a entrar a Emília, com todas, né, as peripécias da Emília, né, já começa a criança por ela mesma, a vivência da criança, né? Aquela criança que quer brincar, que quer se divertir, né? Os animais que vão falar. E a gente aprende também com essas histórias. Mas, assim, muitas vezes eu fico muito triste quando uma pessoa pega uma história que queira só ensinar. Esquece que a literatura, ela não é só para isso, ficar ensinando, né? Você é. vai
ler, vai se divertir, vai entender, vai começar a formular, né? Vai construir a sua vivência depois também, entendeu? A sua personalidade. Claro, vai desenvolver na criança, inclusive né, senso crítico, mas um monte de coisa diferente, né? A criança vai... A criança vai ter uma coisa que eu escrevi no... Hã? A cooperação, tudo criança a partir de uma história, mas você não precisa ficar virar para ela assim, viu? Os amigos do Galo José se juntaram para ajudar o Galo José. Não precisa, a criança é inteligente, ela consegue ir captando essas mensagens que estão na literatura. Lê as entrelinhas. A criança começa, sim, né? Isso é muito gostoso. Eu acho que através disso, inclusive, né, quanto mais a criança lê, mais ela desenvolve a imaginação, mais ela abre canais, né, ela vai ter um aprendizado de outras matérias, inclusive, como você disse no início, né, até da matemática mesmo, né, de uma forma muito mais fácil, porque ela vai ampliar os horizontes. Daniel Penac ainda fala da comunhão entre os pais e a criança. Se o pai lê para a criança, se a família lê para a criança, aquele horário que a família está ali sentada, lendo com a criança, voltada para a criança, largou o celular, largou a televisão, largou o serviço, aquele minutinho, uma história, se você ler, de repente, ela não dura mais que 5 minutos, mesmo a criança parando, pedindo a gente para voltar, porque a criança vai interagindo, ela tem que interagir, né? Aqueles minutinhos de comunhão mesmo, sabe? Onde, assim, a história e as pessoas que estão ali estão em comunhão. Então, se os pais percebessem essa importância, né? Se a família, tá? Percebesse essa importância desse momento, né? Talvez, se continuasse isso, porque a gente vê isso muito com as crianças menores. Hoje em dia tem acontecido, tem relatos. Onde é que se perde, então, quando você pega um adolescente e fala, eu não gosto de ler? Aí, cabe a gente começar a pensar. E se a sua família fosse aquela família, por exemplo, você gosta muito de ler, você tem vários livros aí. Você leu sentado ali, alguém viu você lendo, você tem que ser exemplo, né? Então, assim, claro. A criança pequena, ela quer você lendo para ela. O maiorzinho, se você ler perto dela, você já está sendo um exemplo, né? Se você dá oportunidade, ela comprar um livro do interesse dela. Se a criança gosta de carro, busca alguma coisa ligada a carro. Se ela gosta de dinossauro, busca histórias ligadas a dinossauro. Então, é por aí, né? Não perderia isso, porque tem muito adolescente que fala que não gosta de ler, né? Sim. Mas começa na família. Claro. Né? Eu tive um aluno, né, num outro curso, que ele, acho que para me irritar, ele vivia me enchendo a paciência dizendo que ele nunca tinha lido um livro na vida que não fosse um livro técnico. Ele não gostava de literatura, ele nunca leu um livro técnico. Eu falei, tá bom. Ele não conseguia fazer ler não, sabe? Eu já consegui fazer outras pessoas que nunca leram, começarem a ler e são, hoje em dia, livromaníacos também. Mas eu acho que começa da infância mesmo. Né? Agora, eu acho legal também, Arthur, eu tenho exemplo em casa mesmo. Eu tenho pessoas que gostam da literatura e tem pessoas que gostam do livro técnico, da literatura mais técnica, né? A gente pode dizer assim. Então, eu acho assim, o que vale é a pessoa ler. Ler, porque mesmo uma literatura mais técnica, né, dizendo assim, ela vai ter ali, vai sempre te mostrar possibilidades, né? De mostrar o mundo, você vai falar melhor, você vai escrever melhor, você vai pensar melhor, né? O negócio é ler alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu falo até com relação à literatura técnica é que você pode, de repente, parar com a literatura técnica que você está estudando, né? Para ter o prazer de ler uma história que você está, sabe? Assim, é prazer, né? Descobrir outros mundos. Claro! Né? Para a gente que lê, para a gente que escreve, isso aqui é mundo. Né? Eu acho que a literatura realmente faz a gente descobrir outros mundos. Com certeza. Sair do lugar. Né? Sabe, é aquele negócio que eu aprendi desde pequeno, que eu lia, por exemplo, muito Jorge Amado, a conhecer a Bahia através do Jorge Amado.
a conhecer outros lugares através do livro que estava lendo, né? E isso desenvolve na criança, inclusive, essa percepção. Pois É muito legal, Pois né? é. Isso aí mesmo. Nesse Eu acho que, sentido. né, tem que ser lançado. Depois você lançou mais outro livro. Lancei. Tem Mas muito antes, galo. eu participei, antes de eu dar daquele ali, eu participei desse aqui também, ó. Eu vou para chegar nele, eu vou passar. Juiz de Fora ao Ah, claro. Luar, né? Maria Helena me convidou, nós Esse é o participamos. volume Um, é um. um. É, Eu participei do 3. volume um. E aí, no volume um, quando ela convidou, eu falei assim: ah, mas só vai gente, só autor mais conhecido de Juiz de Fora, só vai com poesia, crônica. Aí ela falou: não, pode ter uma sessão infantil. Ah, eu fiquei feliz. E eu mandei duas para ela, que ela gostou para colocar, que era Dante, o Elefante Comediante, e Eu Não Queria Ser Assim. Saíram as duas histórias aqui. E aí, muitas pessoas que leram ficaram assim comigo: ah, não, essa história do Dante aí tem que virar um livro exclusivo. E aí, não é que eu conversei com a Maria Helena e uma amiga minha, Rosália Miranda Lopes, fez para mim as ilustrações e saiu Dante, o Elefante Comediante. O Dante Muito está legal. Aí. Dante tá aqui. O Dante vai para É todas as lindo. escolas, né? Tá aqui a girafa Rafa. Tá aqui a centopeia Dedéia. Muito linda também. Para as escolas aí, para todos os cantos, para as feiras, contar histórias, nossas histórias, né? A história do Dante é uma floresta inteira, né? É, a floresta. Um Uma monte de bicho. galinheiro na floresta, Pois é. né? Galo José é mais que galinheiro. E É. a Dante mais para a floresta. Eu gosto muito, né? Essa influência, acho que até do sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo, nos animais falavam, eu ficava encantada com aqueles animais todos falando, o burro falante, né? Aí eu ficava, ó. Aí eu acho que isso vem, né? A gente une o que a gente assistiu, o que a gente leu, o que foi oferecido para a gente, e com a vivência da gente. Porque eu morei em sítio, morei em roça, muitos Aham. animais galinheiro, né? Eu até hoje aqui perto, eu falo que aqui tem galo José aqui perto, porque tem uns galos Ah, José que cantam aqui. é. Aí eu gosto muito de histórias de animais e de crianças também. Muito bom. Eu não tenho galo por aqui por perto, não, mas eu tenho sido visitado bastante aqui por um gavião de manhã cedo, Ah, depois alguns sabiás, e na hora do almoço sempre tem algumas pombas passeando aqui pela área do comum do prédio. Muitos passarinhos aqui atrás, está muito bonito. olha, eu não sei se devido a esse ano que a gente está mais em casa, esse ano que eu estou percebendo mais, que eu moro perto de uma mini floresta, vamos dizer assim, aqui, né? Meus Aham. fundos aqui, né? Os pinheiros. Então, assim, eu acordo com as maritacas e com os outros passarinhos todos. Tem gavião, tem tucano, sabe? Então, assim, as aves estão, assim, muito, muito, muito presentes aqui, sabe? Todos os dias ali para 5 horas elas vêm, elas descem para dormir. Acho que se tiver, não sei se é para dormir, não, mas tudo, né? Revoando. Eu brinco com o meu afilhadinho, que é a hora do passarinho. Para a gente viver, Ah, para viver a hora do passarinho. E ele fica olhando para o céu junto com a gente, vendo a hora do passarinho, os passarinhos voando, indo para as árvores. Vocês veem que bonitinho. Então, acho assim, muito importante, né? Eu não sei se é a falta de observação da gente mesmo, né? E quando você é. observa, daqui a Tem pouco dá mais sorte. uma pergunta aqui do José Oliveira. Qual a sua opinião em relação às avaliações escritas para crianças de livros trabalhados em sala de aula? Olha só, eu não sou contra totalmente, não. Mas desde que essa história tenha sido explorada de outras formas, brincado de outras formas, sabe? Mas eu não gosto dessa cobrança em relação às histórias. Porque a história, que poderia ser muito legal, ela pode virar, né? Virar chatice.
Entendeu? Por que que você brincou com uma história, trabalhou com uma história, fez tantas coisas com a história, fez a produção artística com a história, tudo coisa que a criança gosta, para depois vir e cobrar numa uma prova, né? Eu Aham. tenho muito receio dessa parte. Mas eu sei, eu sou professora, eu sei que a gente, para tornar até a prova contextualizada, muita gente faz isso. Acaba contextualizando com a história que foi trabalhada, tá? Então, assim, eu já fui muito contra nesse sentido de pegar, ler uma história e já vai fazendo, né? Já pergunta assim, qual é o título da história? Quem é o personagem principal da história? É, dê outro final para a história. Eu já fiz muito isso, eu também já fiz, Sim, tá? Mas, né, eu também já fiz prova assim também, né? Aquelas fichas, tem livros literários, sim. que ainda tem as fichas, tá? Pois Muitos é. já não tem mais. Mas, né, tem, eu acho que como tudo tem aquelas pessoas que acreditam nesse caminho, como tem outras que não, que preferem não usar a literatura como forma de cobrança. Eu prefiro não cobrar. Eu, tá? Pois é, mas eu acho até que numa aula de português, por exemplo, essa interpretação do texto aí, né? Quem é o coadjuvante, quem é sei lá, como é que chama, né? O principal, quem é o secundário, o que está acontecendo, aonde está acontecendo a coisa. Eu acho que isso até desperta, para um adolescente, desperta um senso de crítico, interpretação de texto. Importante. Para criancinha, eu acho que não pega bem, não. Cai no Enem, né? Cai nos É, nossos vestibulares atualmente. O último, parece, foi com a Marina Colasanti, acho que foi, que eu estou até lendo um livro agora, que eu estou num trabalho com o Celso Cisso, né? Que fala sobre isso, né? Que esse não fala sobre isso o livro, tá? Mas caiu, ele foi livro para esse vestibular. E eu me lembro, Arthur, a forma que uma professora trabalhou com a gente eu não sei se eu estava no sexto ou sétimo, não, sexta ou sétima série, que na minha época era sexta ou sétima. Ela trabalhou assim, no senso crítico assim, mas olha o que ela dividiu a história. Cada fila da sala ficou por conta, uma ficou por conta da localização. Tudo que falasse naquela história sobre localização, aquela fila ia ficar por conta daquilo. O outro sobre personagem, o outro sobre sentimento, o outro sobre acontecimentos extras. Então, aquela história foi exploradíssima, sabe? Eu lembro o nome É Proibido Chorar, não lembro o autor, porque já tem um é, tempinho, né? Mas eu lembro, tá vendo? Num trabalho que foi feito lá na sexta, sétima série. Então, é, né, você vê que a história foi muito bem trabalhada com adolescentes, né? Então, a gente tem é, assim, inúmeras formas de trabalhar. E ainda, né, essa questão de provas, a forma de prova que todo professor sempre fala, todo educador fala, todo essa questão de avaliação. A gente não consegue mudar isso ainda, por mais que, né, as pessoas tentem, até hoje ainda permanece a bendita prova, né? pois é. Eu detesto prova. Eu sou professor há Ninguém 200 gosta. anos, né? Eu Pois é, comecei dando ninguém aula na cidade. gosta, todo Eu comecei professor dando fala que aula, deveria mudar, né? né? Mas, Eu comecei em 84, dando aula de italiano, depois de aula de italiano durante muitos anos, depois fui para faculdade, dou aula na faculdade tem muitos anos também, e eu sempre digo isso, que prova é um negócio absurdo, prova não avalia, uhum, né? Eu te dou 4 temas para você estudar, e você estuda 3, e eu questiono só o quarto que você não estudou, você tira 0. Mas você tem pois é, 75% do conhecimento. pois O é, grande problema que nós temos com o aluno é que se você não marca uma prova, ele não estuda. pois é. Ainda tem Generalizando, essa né? cultura, né? Tem essa cultura ainda, né? É bem Nós temos complicado muito, esse caminho. mas tem muito aluno que não estuda de jeito nenhum. Infelizmente, né? Porque depois vai É, descobrir bem mais tarde que, né, fez falta aquilo, né, Arthur? né, ué.
Mas você mostrou para nós aí, nosso tempo está começando a ficar justo, né? Ah, não é? Você mostrou para a gente aí né, a coletânea do Juiz de Fora ao Luar. Uhum. Você já participou de outras coletâneas? Já está Universo de Divergentes, né? Sim. Agora na nossa antologia também, né, da pandemia, é Ah, mesmo? sim, a poesia na pandemia. Isso, né? Cada vez que eu falo da poesia na pandemia, eu fico com vergonha. Porque Ah, ainda não não, chegou. tem, Mas vai não tem chegar. que ficar, porque a gente sabe que devido a essa Né? época, né, essas três, né, mais essa aí, as quatro, né? O que você achou de participar de antologias? O Arthur, eu acho que nós, ainda mais nós que estamos começando, somos pequenos em relação, né, a esse mundão que está aí, né? É uma forma de você se apresentar, é uma forma de você ser visto, tá? Ser visto por alguém, nem que seja só pelas pessoas que estão na antologia junto com você, Claro. mas, né? Você tem não sei quantos parentes, eles vão me ver aqui também. O outro tem não sei quantos, né? E assim vai, entendeu? Então é uma forma de você se tornar um pouco mais conhecido, né? Eu gostaria de participar de antologias que nem fossem cobradas, né? Eu tenho um professor, eu estou fazendo agora uma pós-graduação em literatura infantil, que é aquela questão nossa que você tem que estar sempre informado, né? Então, estou fazendo uma nova pós agora, que é em literatura infantil, pela Cândido Mendes. E aí, um dos professores fala, você tem que participar, participe de tudo, tudo que tiver de concursos, escrevam, mandem sempre. Aí ele ainda fala comigo, ó, ele ainda fala com a gente. Eu escrevi uma vez com uma editora, daí 6 anos que eles entraram em contato comigo, eu nem sabia mais o texto que eu tinha mandado para lá. Então, eu acho assim, quem não é visto também não é lembrado, né? Então, de alguma forma, a gente tem que estar. Por isso que a lei para a gente é muito importante. Você fala isso e todo mundo fala, né? Que a gente participa, que a gente está sempre e vai para as feiras, né? Tem época que a gente sabe, né, Arthur? Que a gente fica numa feira, às vezes 3, 4 dias, é um calor, vai, volta, leva as coisas. Mas eu acho que se a gente quer estar nesse caminho, ele também tem, né, seus percalços. Dá trabalho, né? Dá. Dá. Pois é. Eu acho que é importante, né? A questão da antologia, para mim, assim, eu acho que ela abriu muito meus conhecimentos, por exemplo, de pessoas em São Paulo, no Rio, né? Eu participei de algumas. Eu não conheço muita gente assim na região de Belo Horizonte, por exemplo, né? Até porque eu não participei de muita coisa lá. Participei de uma antologia com a Morgana, né? Que foi o Sangue na Sombra da Lua. Mas São Paulo, por exemplo, eu abri meu caminho todo em São Paulo através de antologias, né? Pois é. Eu acho que é legal. E a gente tem que divulgar nosso trabalho, né? Tem sim. Eu acho que o grande objetivo da Leia, que você falou aí, é a divulgação de todos juntos, divulgando cada um, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente, quando a gente está nas feiras literárias, eu não vou lá para vender o meu livro. Eu mostro todos os livros, o seu, dos outros todos que estão aí, porque nós somos, né, uma liga que um quer, né, levar o outro também. Claro. Eu acho muito importante isso. Estou sentindo falta. Né? Sim. Estou sentindo falta. A gente pretendia ir para Resende, né? Aí não Pois deu. é. Liminas, né? Não deu. Né? Resende, Minas, até a própria Flip, né? Esse A ano até Flip, esse ano também. tinha a Feira da Barra, Pois que eu ia, né? É. Aí tem um monte de coisa que tá complicado, né? E muito legal, Arthur, que você, quando vai e eu não posso ir, você leva o meu. Acho isso muito legal, né? Você nunca vai só e leva o seu, né? Ah, não, eu acho que a liga é a liga, ué, né? Isso é muito bom. Temos que pensar sempre nesse conjunto. O conjunto é mais forte, Sim, né? sim. Eu acho que quando a gente
divulga o conjunto, a gente está divulgando cada um de nós com muito mais força do que se a gente fosse sozinho. Lá, sou eu. Aí eu, Sim. né? Várias pessoas perguntam, você conhece ilustrador? Eu falei, lógico que eu conheço. Aí, tem os nossos amigos aí. Você conhece a editora? Tem os nossos editores aí. Então, Claro. é assim que a gente vai fazendo. Juntos vamos todos. A liga está crescendo, vai crescer cada vez mais. Mas... que bom, né? Sejam todos bem-vindos. É mesmo? Não é? Como é que você está fazendo assim, sem as feiras presenciais? Além das nossas lives? Eu tenho participado de muita live, muita mesmo. Eu perdi a conta já. Qualquer hora eu vou sentar e tentar lembrar de tudo. Já fiz live sozinha, já fiz live. Eu lembro que a primeira foi quarteria. Esse eu lembro que foi logo no início mesmo da pandemia. Então, assim, já fiz live sozinha, já fiz live para escola, já fiz live com, por exemplo, a Janete, que está aqui. Já fiz live com a caravana sempre, né? Caravana de Histórias está sempre contando histórias. Pela Secretaria de Educação, né? A gente tem feito. E assim, eu não parei um minuto. Aqui, onde eu estou, esse espaço que eu estou, já virou até assim, transformou para poder gravar, para poder colocar os personagens todos aqui, as histórias. Então, assim, eu acho que tem hora que a gente parece que está trabalhando mais do que se eu tivesse, mas tem uma coisa. Faz falta o olho no olho. O brilho no olhar das crianças, Arthur. Sabe? O brilho no olhar. Quando você está contando a história, que um levanta o dedo e fala no meio da história e te pergunta alguma coisa e você vai junto. Aquela interação, sabe? E isso faz muita falta. Para vocês é divertido ver aquela criança mais tímida, aquela criança mais ousada, né? Aquela que parece que não está nem aí para você, mas que no final ela te procura, né? Eu acho muito importante isso, muito. E eu estou vendo assim muita gente que está crescendo com esse tempo também. Está aprendendo a contar mais histórias, tem gente que está estudando mais, sabe? Eu fiz muitos cursos durante agora a pandemia. Com Celso Cício, eu estou no terceiro curso, sabe? E tem outras, Vânia Ordonez, estou fazendo com ela também. Então, tem várias, assim, e foram ofertados vários cursos assim, de graça e alguns que dá para dividir, que cabe, né, no orçamento das pessoas. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo em movimento. Isso faz muito bem. Eu acho uma coisa que eu disse até num desses meus diários de confinamento aí, que eu publiquei, né? E que está saindo o livro agora, até semana que vem a gente tem notícias boas aí do livro. Uma das coisas que eu disse foi isso, de aproveitar o tempo, né? Porque ficar em casa, trancado, só se lamentando que está trancado, entra em muito mais tristeza, depressão e um monte de outras coisas. Então eu acho que a gente pode aproveitar o tempo, né? Eu acho que as histórias são curativas, sabe? A literatura, para mim, é cura, sabe? Para nossa conversar sobre história, esse momento que a gente está vivendo, é muito gostoso. Eu acho que se as pessoas descobrissem, né, na literatura isso, evitaria muitos remédios por aí. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Você tem um método de escrita? Você escreve determinado horário do dia? Não, deixa eu te mostrar só uma coisa. Eu tenho assim, o Paulo até que fez para mim, né? Ele sempre me acompanhando em tudo, né? Agradeço muito, sempre montando para mim, me ajudando a montar os meus cenários. Me deu esse caderninho aqui. Eu tento me organizar para escrever nesse caderno, mas eu sou meio desorganizada, eu confesso. Eu tenho vários cadernos aqui, eu tenho uns 10. Aí, se eu estou lá na cozinha, eu vou lá, escrevo lá, vem uma ideia, eu boto lá. Estou lá no quarto, tem dias que eu acordo, parece que foi soprado aqui alguma história. Eu escrevo assim, aquele rascunhão. E depois eu fico assim, o que eu escrevi aqui mesmo? Aí eu tenho que lembrar, entendeu? Eu gosto muito de escrever, eu preciso escrever. Depois eu vou digitar, vou gravar, mas eu tenho a necessidade de escrever, caneta e papel.
Então, tem dia que se eu tenho um papel pequeno na mão, eu vou escrevendo, quando eu vejo, eu estou virando papel assim, ó, porque já acabou o espaço. Já escrevi Isso é na fila importante. do banco, já escrevi em tudo quanto é lugar, tu. Meia história, eu peguei lá o envelope lá do banco e comecei a escrever. Então, Eu já assim, fiz muito isso também. Hoje em dia eu tô sempre com o celular na mão, né? Então eu sempre escrevo no celular, né? não, mas eu, apesar de. Eu até gravo depois. Às vezes eu mando para o Paulo e falo assim: ó, guarda aí essa história para mim. Aí eu vou e gravo. Mas eu gravo com aquele microfonezinho que eu vou gravando, já vai saindo as letrinhas, entendeu? Já, Ah, depois sei. fica mais fácil sair e corrigir. Isso que eu faço. Não, eu vou lá e escrevo mesmo. Abro o Google Drive e vou escrevendo. Já tive dia de acordar de madrugada com uma história na Isso, cabeça, eu também. mas estava tão legal que eu tive que Eu, pegar o celular e escrever para não eu perder. também. Eu também já fiz isso, Arthur, de acordar inquieta, né? Aí outro dia, mas eu achei engraçado que outro dia veio uma ideia, tá num rascunhão aqui, veio uma ideia, eu fui colocando como se fosse capítulos para depois eu desenvolver. Mas é tipo assim, a escrava de mil e uma noites, sabe? Então, assim, uma pessoa, né, aquela quase que a, né, lembrando a mil e uma noites. Então, eu fiz assim várias coisas. Não sei se essa história vai sair, só sei que eu coloquei vários tópicos aqui para que depois eu possa tentar desenvolver. Mas não é infantil, então nem a minha preferência é infantil, então não tenho certeza. Tá aqui no meu rascunho aqui, vou ver se o dito sai também. A Janete e a Alessandra disseram assim que adoram escrever de madrugada. Entendeu? Ah, tá vendo? É gostoso. Eu não tenho método. Deixa eu te falar Escreva a uma qualquer coisa. hora. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu não gosto de escrever de madrugada, não. De madrugada eu durmo. Eu sou dorminhoca. Eu escrevo na hora que eu acordo. Eu sou a Ah, pessoa assim, que eu viro 5 minutos, eu tô dormindo. Mas eu geralmente 11 horas, 11h30, meia-noite, mas durmo até no outro dia direto, com uma pedra mesmo. Mas aí eu acordo querendo escrever. Aí sim. só. Muito bom. Muito bom. Algum conselho para quem está nos ouvindo? Nós temos 2 minutos. Ah, Algum já? conselho? É, tem um monte de gente aqui que é escritor, né, que trabalha com literatura. Algum conselho? Olha, conselho que eu tenho, leia muito, divirta-se muito com a literatura, com as histórias de todos nós e aprenda a ouvir. Ouvir as crianças, ouvir a natureza, ouvir os seus sentimentos, que eles vão todos para o papel depois. Essa observação da gente, o silêncio que nós temos que fazer para depois, né? Então, se você escuta, eu acho que você vai conseguir depois passar os seus sentimentos e o que você observou e a sua imaginação para o papel. E vale a pena, tá? Vale a pena. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Com certeza, muito legal. Uma coisa que eu te aconselho, inclusive, é o seguinte: senta qualquer dia aí do lado de fora e bate um papo com esses passarinhos que estão chegando aí, quem sabe uma história nova. Eu já tenho poesia com eles e tenho poesia com os pinheiros. Com os pinheiros já Depois, conversei também. pois é. Então agora tá faltando uma história do Gavião. Aí, viu? Né? É muito Gente, gostoso, né? estamos no finalzinho, acabando, infelizmente. Ah, Né? foi muito gostoso. Passou super depressa, né? A Super gente nem, depressa. per- a gente nem percebe, né? Ó, Pois eu é. desejo que todos sejam muito felizes, tá? Muito obrigado. Tá bom? Todos nós aqui, gente. 30 segundos. Então, desejo a todos um fim de semana maravilhoso. A entrevista foi ótima. Muito obrigado, Marisélia. Obrigado a todos que estão presentes aqui. Beijos. Até a próxima. Semana que vem, Margarete Marinho vai contar pra gente da Ó, galinha cozida, galinha assada. Né? estaremos juntos. Tchau, gente. Beijos. Até. Obrigada. Bom fim de semana.